Boa tarde a todos e todas, iniciando então mais uma live do Paralelo 30. Boa tarde. Temos feito aí nas terças e sextas-feiras, sempre às 3 horas da tarde. Antes de dar as boas-vindas, aqui, boa tarde para a nossa convidada e o convidado, temperatura em Rio Grande 15 graus e sensação térmica passa um pouquinho dos 11. Umidade relativa do ar 85% e não perdendo o costume, né, das nossas brincadeiras com o clima, Rafa, 85% não me parece coerente. Assim, eu tenho sentido que a umidade está um pouquinho acima disso. Às vezes a gente pensa que passa do 100%, né? Acho que essa é a sensação nos últimos dias. Aqui em casa, que não está secando nada, deve estar uns 120%, 130%. Disse, pois então. Mas tá bem, esse é o nosso outono rio-grandino. Iniciando, então, mais uma live, dando as boas-vindas, estão conosco hoje aqui a reitora da Universidade Federal do Rio Grande, Cleusa Dias, e o vice-reitor também da FURG, Danilo Giroldo, e nós vamos conversar com eles hoje, tentar reconhecer um pouco mais e entender um pouco mais sobre os impactos, né, da pandemia na FURG e ainda os rumos que estão sendo traçados nas universidades. A boa tarde e boas-vindas para vocês. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Deca, Rafael, Danilo. Muito bom estar aqui com vocês neste espaço que nos resta ultimamente, que são as ações online, né? Mas ainda bem que temos essa possibilidade para manter os nossos diálogos e as nossas aproximações, né? Estávamos falando ainda há pouco, eu e o Rafael, a falta que sentimos de estar né, de perto, falando, né, nos abraçando, nos olhando mais próximo. Né? Então, é um momento, e esse momento a gente tem que aproveitar essas alternativas para estarmos juntos. E olha, se sentimos falta, né? A gente já também brincando com a reitora. Eu nunca achei que ia sentir tanta falta de me acordar de manhã cedo para trabalhar. Saudade. Olha que isso está no ar, hein, Rafa? Não tem problema, estou sentindo falta mesmo. Não, é verdade, é engraçado. Às vezes a gente passa o dia todo em reunião, assim, online, né? E fica cansado, porque é um tipo de atividade que desgasta muito, né? Sim. Mas o dia que a gente não tem menos, que você fica trabalhando num trabalho mais introspectivo, aquilo vai te fazendo mal, assim, você vai sentindo uma falta de estar num ambiente coletivo de trabalho, que você até prefere passar o dia todo em reunião, que você fica, pelo menos, minimamente interagindo. E a cabeça produzindo, né, junto com outras pessoas, é diferente. Exato. E a falta é essa, né, de levantar e sair para o local de trabalho e para o encontro, porque a gente, né, a maior parte das atividades a gente faz em casa, então tu levanta, vai para frente do computador. Não tem aquele ritual de chegar no local de trabalho que a gente entra numa porta, cumprimenta lá na entrada da universidade, né, o pessoal que está ali, e aí acho que é isso que faz muita falta, que são os nossos rituais do trabalho, né, daquele trabalho que é bom, que também é parte da nossa casa, como a gente diz. É verdade. Adaptações, muitas, né? Nós estamos indo. E quem sabe já trazendo essa questão também, né? Essas adaptações todas que cada uma de nós está passando, né? Como é vivenciar isso, como vocês têm sentido também nessa necessidade das adaptações,
dentro da comunidade universitária, no ambiente da universidade, que é muito plural, né, e tem uma diversidade de realidades dentro da universidade. Como vocês têm sentido, assim, essas adaptações? Eu quero aproveitar, eu e o Danilo queremos aproveitar que esse programa está ligado à nossa APTA, né, parabenizar os 35 anos da APTA-FURG, né, que é uma associação muito importante dos técnicos administrativos da educação, de muitas lutas, muitas conquistas, e não só em relação aos direitos dos técnicos administrativos da educação, mas, na verdade, na construção de políticas públicas, né? Então, as associações, tanto de docentes quanto técnicos, assim como também, né, de estudantes, os nosso DCE, além de busca, né, de conquista por direitos, é a construção de políticas que envolve a todos, né? Então, ainda que a APTA seja uma associação de técnicos, o trabalho sempre integrado com o Profurg, com os estudantes, né, isso é muito importante. Ao longo da história, muitas das conquistas que nós temos hoje foi um grande movimento. Então, tem uma programação aí, né, nesses 35 anos, a gente quer deixar o nosso reconhecimento aqui, pela importância de termos a nossa APTA-FURG, que tem integrado os servidores do IFE, né, e da FURG. Então, acho que falar um pouquinho depois de vir com o Danilo. É um momento difícil, né, essas adequações que a gente faz, fazer a gestão de uma universidade num contexto de pandemia é uma experiência nova para todo mundo, né? É uma experiência, aliás, tudo que estamos vivendo, a nossa geração não viveu. Não participamos de um processo como esse de ter que manter esse distanciamento e de não ter, né, uma perspectiva, de não ter um planejamento que seja efetivo. Nós trabalhamos muito na gestão com o planejamento, né? Então, a gente se organiza no ano anterior e vai, né, planejando e vai trabalhando. E dentro dessa situação, quer dizer, é como se a gente tivesse perdido o controle desse planejamento todo. Nós temos que andar a cada dia, a cada semana, a cada mês, acompanhando o que as orientações, que não são só nacionais, né, mas são dos órgãos mundiais todos, que avaliam e que estudam esse contexto dessa pandemia. Então, é uma adequação que a gente também aprende a fazer a todo dia. Hoje nós tivemos a gente tem agora todas as sextas-feiras reunião com os diretores das unidades acadêmicas, porque começamos com reuniões quinzenal, às vezes mensal, né? Mas a toda semana agora nós temos essa reunião, porque realmente o processo é dinâmico. E isso envolve os professores, os técnicos, e especialmente os estudantes, pela complexidade, pelo número de estudantes que temos, pelos locais onde eles estão, né? Então, é muito difícil de fazer todo esse trabalho dessa organização. Mas a gente tem feito isso não com tranquilidade, porque tranquilidade não se tem, né? Mas com muito comprometimento, com muito cuidado, acho que a palavra é cuidado e compromisso, tentando, né, construir com a participação de todos os melhores caminhos, tá? Antes de entrar em detalhes, vou deixar para o Danilo também falar um pouco e depois a gente vai para mais detalhes. Eu acho que é isso mesmo, né, Cleusa? Assim, é uma coisa difícil para nós da gestão, né? Porque a gente perde esse horizonte de planejamento, né? E a gente, infelizmente, está numa conjuntura também que não traz orientações, assim, diretrizes claras, né? E então a gente, às vezes, fica tendo que discutir coisas alheias, né, a essa crise sanitária extremamente complexa que a gente vive, e a gente fica com uma coisa, assim, sem uma
uma diretriz, né, orientadora, né? Até se teve um pouco, né, mas depois se perdeu, e hoje a gente está assim, numa situação muito complexa assim, entre os entes federados, né, e a gente se colocando como ente federal num município, num estado, então essas coisas todas desafiam muito a gestão, mas para além das nossas angústias, assim, e a dificuldade e o desafio que está se impondo para o trabalho da gestão, tem as pessoas mesmo, o dia a dia das pessoas, né, os professores, como a Cleusa falou, os alunos, os técnicos, né, o grau de preocupação que todo mundo está com isso tudo e as rotinas alteradas, né, então isso tudo torna um ambiente muito, muito, muito complexo, assim, de você conseguir estabelecer os acordos, e a distância nos impede de fazer discussões com a profundidade devida também, então às vezes eu e a Cleusa, ou os pró-reitores, a gente quer avaliar alguma questão, não tem aquela coisa de poder chamar e conversar, então abre uma videoconferência e fala, e aí a dinâmica é diferente, né, em videoconferências. Então tudo isso faz com que a gente tenha que tomar muito... Nós já temos uma certa característica na gestão, assim, de ser bastante cuidadoso na tomada de decisão, de escutar bastante, né. A gente diz que a gente pode até ser cobrado por demorar um pouco para tomar uma outra decisão, mas a gente prefere realmente fazer um processo de discussão mais amplo, porque normalmente as decisões são melhores, né, quando a gente ouve mais Só que agora isso fica ainda mais intenso, né, porque não é fácil fazer esse debate nesse contexto de isolamento, né? Mas eu acho que, como a reitora falou, a gente está conseguindo avançar, porque a gente tem uma comunidade muito comprometida, né? E o fato de ter passado já bastante tempo e a gente ter, como eu digo, essa dificuldade de horizonte, a visão que a gente tem hoje é totalmente diferente da visão que a gente tinha 2 meses atrás, né? Então isso também faz com que as pessoas vão amadurecendo a visão delas, né, e revendo questões, né, e também vai aumentando também a ansiedade, e essa ansiedade em algum momento ela converge para a gente tentar encontrar soluções, né. Então eu acho que é bem isso que a gente está vivendo agora, assim, a gente está com um processo bem amplo de discussão, que ainda não, acho que não abarca todas as frentes que são necessárias, né, mas as prioritárias talvez, e com isso a gente está conseguindo convergir um pouco dessas ansiedades em consensos, né, em avanços, né. Em algum momento a gente vai conseguir consolidar isso de uma forma um pouco mais clara, mas é muito difícil, né? O que a gente pode falar é muito complexo e a gente não pode prescindir, eu acho, dessa escuta, dessa discussão, né? Por mais difícil que seja. Vamos dizer assim, é um cenário que nos exige ainda mais esforço, né, para isso, né? Mas é fundamental, né? Isso para nós é conceito, né? Então está presente, né? Com certeza. Acho que rapidamente, né, Danilo, não sei se a Deca vai perguntar, mas a gente está aí com 3 frentes, né, que são 3 comissões, na verdade 4, a primeira comissão o comitê que foi criado de monitoramento, né, da Covid-19, que o Danilo preside, que é o comitê que acompanha todo esse contexto, né, da saúde, das questões que envolve essa pandemia que nos orienta. Tem um caráter mais técnico, né, Cleusa? Ele, assim, de saúde, assim, do olhar da evolução da epidemia, do estado da arte, do conhecimento, para poder ter uma... Porque isso eu acho que é a base de tudo, né? Depois todo o resto de planejamento emana dessa base científica, né? Isso. E depois um comitê de graduação, né, que envolve os coordenadores de curso, a pró-reitoria de graduação, que estão trabalhando em uma normatização, em alternativas, né, e também, ao mesmo tempo, da questão metodológica e também das condições dos estudantes, né. Então, dentro desse comitê maior, um comitê que se criou para levantar dados sobre a vida dos estudantes, né, envolvendo vários aspectos, não só aspectos de acessos a redes, mas aspectos de condição de saúde, de condição de vida, tudo mais, e também em relação aos professores. O comitê da pós-graduação, também, que está trabalhando, né, mais ou menos com os mesmos itens, e um comitê que é de preservação, né, cuidado da vida, onde está analisando mais os espaços das universidades, as necessidades para quando a gente tiver ou alguma atividade além do que já temos presencial, porque hoje nós só temos presencial aqueles serviços essenciais,
comitê ele está fazendo um estudo de espaços da universidade. Esse comitê também é um comitê muito técnico, com o pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Infraestrutura e da área da saúde, para dar um suporte de detalhes, espaço, como é que o espaço pode ser ocupado, dependendo da metragem, quantas pessoas, que tipo de EPI que precisa ser usado. Então, é um comitê que está trabalhando nessa condição, pensando não só nesse momento, mas, inclusive, já projetando um futuro, que não sabemos quando. Acho que isso é importante, né, deixar claro. Nós ainda não temos certezas, nós podemos dizer que, bom, seria uma previsão que antes de final de setembro, né, nós não teríamos nenhuma atividade de retorno presencial, a não ser o que tem, mas ainda não podemos dizer, a gente ainda vai ter uma avaliação do comitê para nos dar alguma orientação, mas, a princípio, a gente tem avaliado com as outras universidades, né, que precisa ter uma retomada, até porque nós não podemos, né, nos omitir de dar essa condição de ter algum tipo de retomada por alguma metodologia, ou algumas metodologias, mas o presencial, né, com certeza, ele não é logo em seguida, né, mas ainda não temos uma data. Cleusa, e falando sobre essa questão também do presencial, e não se sabe, né, quando exatamente, até porque, e vocês vêm colocando isso, acho que muito bem, né, com muito cuidado, né, porque sim, é uma situação atípica, nova, e né, todos e todas estão trabalhando para entender melhor isso. Então, esse cuidado de não dar certezas, ele é essencial, justamente porque acho que a cada dia, né, não sei se foi a Cleusa ou Danilo, mas que trouxe na sua fala que há 2 meses atrás não se tinha dentro da universidade informações, enfim, dados que hoje já se tem. Então, é realmente necessário esse cuidado de, bem, a gente está avaliando, analisando, acho que são muitas questões, é uma complexidade, né, de situações para serem analisadas, ouvidas, enfim, compreendidas, né, mas é importante, sim, porque eu não sei se vocês têm, por vezes, essa sensação, mas quando eu vejo cobranças, e a gente sabe também que as cobranças, elas vêm daqui a pouco, de um sofrimento do não saber, né, das pessoas, a gente tem aquela falsa ilusão de que temos tudo sob controle, e não temos, né, mas por vezes vêm cobranças de certezas, e penso que é muito importante que a gente reforce isso, né, e bem, essas respostas estão sendo buscadas, e também ainda destacar a importância, né, desse papel, desses comitês, dessa pesquisa, e de tudo que vai ser, que é fundamental agora e que vai ser muito importante para o futuro também, para que a gente entenda, quando voltarem as atividades presenciais, muito provavelmente não será a normalidade, tem se discutido muito a normalidade, mas não será como era antes, porque tem uma série de questões que a gente precisa dar conta, né? Com certeza, Deca, e tu trazes, né, uma reflexão muito importante, né? A gente tem que trabalhar com essas incertezas, né, com essas provisoriedades, porque a gente está muito acostumada, né, a estabelecer a certeza ou estabelecer uma verdade, trabalha, e esse momento é isso, a gente tem que planejar, a gente tem que estudar, tem que se organizar, mas não tem uma certeza, por exemplo, de quando, ainda não temos, quando podemos voltar. E o que tu traz é importante, porque quando a gente começou a trabalhar com esses comitês, que são fundamentais para, como tu disseste, eu falei, não é exatamente para esse momento só, mas ele vai nos dar, né, uma base para, não só para uma retomada dentro de uma nova normalidade, entre aspas, mas até mesmo
para algum serviço essencial que possa surgir, né, e que a gente tenha um estudo bem feito. Isso, no início, gerou uma insegurança, né? Tem um comitê trabalhando com os espaços da universidade e tal, já vamos voltar? Será que vamos voltar? Não, não é isso. Mas nós não podemos deixar para fazer todo um estudo de demandas para quando a gente tiver uma possível data, né? Porque isso implica qualquer retorno de uma atividade presencial, além do que nós já temos de essencial, nós temos que tratar de higienização mais intensificada dos espaços da universidade, da aquisição de EPIs, né, da organização de várias ações que hoje elas estão pensadas para essa atividade que ela está acontecendo. Então, esses levantamentos que nós estamos fazendo, ele não está sendo feito pensando que tem uma data agora, em agosto, que a gente vai voltar. Não, a gente está num trabalho paralelo, né, com todas as comissões, levantando todos esses dados para ter esses suportes, inclusive para pensar, por exemplo, na parte de infraestrutura do cuidado, né? Porque é infraestrutura, mas isso é para quê? Preservação e cuidado, né, das pessoas. Então, a gente precisa até investimento nessa área toda. O Danilo pode... E o cenário da epidemia no Rio Grande do Sul e em Rio Grande, a gente trabalha com algumas projeções, né, com alguns modelos que os grupos da universidade estão produzindo e outros também, né? E assim, o cenário ele é muito complexo, porque infelizmente, se o país como um todo tivesse uma estratégia, né, de interrupção de todas as atividades que não são essenciais, tivesse a proteção, né, de emprego e renda de alguma forma, que protegesse tanto em pequenas empresas, enfim, pudesse proteger o sistema econômico e social de alguma forma, que garantisse um período onde todos parassem, a gente conseguiria diminuir a circulação do vírus e poderia voltar um pouco mais rápido. Mas como isso não acontece, né, então você fica sempre com uma grande mobilidade de vírus de uma região para outra e você fica com uma condição de impossibilidade, na verdade, de você... Quer dizer, não é que não fica... Pode ser possível, mas não é muito efetivo você, em uma única cidade, daqui a pouco fechar tudo, porque em algum momento você vai precisar abrir e sempre você vai expor pessoas suscetíveis ao vírus, porque o vírus está circulando, você não consegue diminuir a circulação dele, entende? Então, a situação é muito complexa, realmente. A gente está passando por um período de crescimento agora, que deve se alongar, né? E isso vai se tornar realmente difícil que a gente estabeleça um retorno seguro, porque aí a universidade traz muitos estudantes de outras regiões, ela tem a mobilidade como característica, né? Então, isso torna a nossa atividade de altíssima complexidade, né? Altíssima complexidade, mas é como a reitora falou, e é o que está já aparecendo em outros lugares do mundo, né? A chance desse vírus se tornar endêmico, né? Ou seja, ele diminui a transmissão, daqui a pouco ele aparece de novo, diminui e aparece. Isso faz com que esses protocolos todos de saúde e esses cuidados na ocupação dos espaços, eles, quando se tiver alguma segurança para o retorno, eles vão ser necessários. Não vai poder se voltar como a gente estava acostumado antes, né? Com aglomerações e isso é grave para algumas áreas, né? Isso é muito grave, né? Se a gente pegar a área da cultura mesmo, né? É uma área que sofre muito por conta disso. Né? É verdade. E isso é algo que aí realmente não se tem qualquer perspectiva, porque mesmo que você consiga ter algum grau de segurança para retornar, vai ser sem aglomeração ainda assim, né? Talvez isso só retorne talvez com a vacina, né? E a gente tem boas notícias, mas também não se tem certeza, né? Tem perspectivas que são otimistas que a gente vê, mas a gente sabe como é que é o desenvolvimento de vacina, né? Ela tem que ter segurança, tem que ter eficácia, e essas coisas nem sempre são tão simples assim de se conseguir, né? O vírus da SARS, por exemplo, lá de 2003, não tem vacina ainda, né? É um vírus parecido com esse, mas não teve a intensidade de pesquisa que tem sobre esse. Então, são coisas que tem que se pesar, né? Aí a gente precisa ter a realidade da vacina e a vacina já circulando na comunidade para aí sim conseguir trabalhar com dados, né? No momento que a gente tem são perspectivas, possibilidades, elas até efetivar
e ver como circula na comunidade, realmente não tem respostas, né? Imagino que para a universidade, para as universidades, certamente vocês estão em diálogo com outras universidades, se quiserem trazer também como as universidades estão, enfim, entendendo, né, essa realidade e se tem estratégias sendo traçadas também. A gente tem a questão do ensino remoto, né, e que tem sido uma grande polêmica também. A FURG lançou uma pesquisa entre as estudantes e os estudantes para avaliar essa realidade, né? A reitora mencionou também. Essa pesquisa, ela não visou só a condição do estudante de acesso à internet, mas, como eu disse, né, as condições de saúde, de família, né? Porque, claro, basta só ter a internet, a gente precisa ver um contexto todo. Mas, boa parte das universidades, com exceção de, acho que umas 10 universidades que já estão com um trabalho remoto andando, a maior parte delas estão nesse momento, umas um pouco mais adiantado, outras, né, mais no nosso tempo ali, fazendo esses estudos, né? A gente acredita que no mês de julho, até o final de julho, teremos um número já bem grande de universidades, né, já com vários calendários emergenciais já divulgados, com ações online. Porque a gente precisa ter uma alternativa, né? Porque a questão é essa, não tem um dado concreto, mas já se fala entre as universidades que provavelmente até o final do ano não se tem um retorno presencial normal, vamos dizer. Podemos ter algumas atividades com menos fluxo de estudante, com menos número de estudantes, mais aquelas essenciais de estágios, laboratório, coisas. Talvez isso possa acontecer a partir de setembro, principalmente para nós aqui do Sul, que é quando o tempo começa, né, a melhorar, mas também ainda não é nada certo. Mas o que se tem é isso, né? O que as universidades têm avaliado, considerando esse contexto, que aquele retorno presencial, ele talvez, dentro de uma normalidade, ele não aconteça esse ano, exatamente pelo que o Danilo falou. Não basta a gente retornar, nós temos muitos estudantes, e também esse é um dado desse questionário, para a gente saber onde estão esses estudantes. Porque alguns que são de outros estados, outros municípios, permaneceram em Rio Grande, mas nós temos muitos que foram embora. Então, o simples fato de ter o deslocamento desse estudante para Rio Grande, além de ele está correndo um risco, né, nessa viagem, nesse deslocamento, também é o retorno dele para Rio Grande, né, ter um acúmulo de pessoas que vêm de outros lugares para o município. E aí, considerando condição hospitalar, né, todo o número de leitos, todas aquelas preocupações que estão dentro do estudo, né. Então, é isso que para nós é fundamental e a maioria das universidades está pautando, né, retorno dentro daquela normalidade, todos vão retomar atividades presenciais, a gente imagina que isso não aconteça neste ano da forma como normalmente se suspende por alguma coisa ou por uma paralisação, e volta depois. Não, né? Então, é esse diferencial. E o trabalho remoto, né? A gente está fazendo uma normatização que dá uma condição para diversos tipos de atividade, que considera, assim, o trabalho online, né, usando ferramentas que a gente pode não dizer que está substituindo a educação presencial pela distância, não é isso, porque a educação à distância a gente sabe fazer bem feita, né? Nós temos cursos que já desde 2007 que nós trabalhamos com metodologias que dependem de tutoria, dos polos, porque esse é o diferencial, né? A educação à distância, ela tem toda uma estrutura de polos nos municípios para dar o suporte tecnológico para os estudantes, então nós não vamos poder trabalhar com essa realidade.
O que a gente está trabalhando é com a possibilidade de utilizar, né, esses sistemas e essas ferramentas, né, como uma forma de acesso. E não só essas, né, porque a gente pode trabalhar com um outro tipo também. Isso vai ser levantado, estudos dirigidos, né, com material concreto que fique disponibilizado, mas tudo isso está sendo analisado, né, está sendo discutido. A gente não vai encaminhar nada ainda sem ter o resultado do questionário que está sendo analisado também. Ele começou, acho que foi ontem, né, Danilo, que concluiu. Danilo concluiu na terça-feira, eu acho. Isso, então vai estar começando... Ontem começou, quarta-feira começou a análise, né, que é 8 mil, né, tivemos um percentual muito alto, que foi uma ótima resposta, né. A gente já estava com praticamente 80% dos estudantes respondendo o questionário, então isso vai dar um dado de qualidade, né, porque é uma preocupação nossa, esse mapeamento das necessidades, né, com o maior nível de precisão possível, né. Vai haver prejuízo, certamente, é impossível, né, passar por um período de pandemia desse, então a gente diz que a gente tem que reduzir o dano ao menor nível possível, né. Então é isso, é poder trabalhar com políticas aí bem direcionadas, né, para aumentar o acesso, e quando não for possível ter alternativas, né, as que a reitora colocou, né. Então fazer uma coisa que seja bem debatida, bem discutida e consiga reduzir o dano ao máximo, né, não há como não ter dano, né, qualquer que seja a decisão vão ocorrer danos, infelizmente, porque é uma pandemia, né, é uma pandemia num país que não tem diretrizes claras, assim, né, de políticas claras para combater essa pandemia. Isso torna tudo mais difícil, né? Então, a gente realmente tem que fazer naquilo que está na nossa... Felizmente, a gente é uma universidade, sendo uma universidade, a gente acaba tendo uma relativa autonomia, gostaríamos de ter muito mais, né? Mas consegue ter uma relativa autonomia para poder fazer o desenho das políticas, até aproveitar já, né, falar um pouco de autonomia. Eu lembrei rapidinho só, Cleusa, porque a gente ainda não falou disso publicamente, né? A questão da revogação da portaria das cotas, no último ato do nosso ex-ministro, é uma questão sem qualquer efeito prático, né? Para nós, ela tem efeito zero, né? Nós temos a nossa política de ação afirmativa na pós, que nós aprovamos ano passado, estávamos em plena implementação. Ela é complexa, porque é uma realidade muito diversa, né? Mas ela vai seguir normalmente, dentro da nossa autonomia, né? Muitas vezes a gente não tem essa autonomia, mas então é isso, é deixar os questionários... Felizmente teve uma boa resposta, a gente vai buscar avançar mais, os coordenadores tiveram um trabalho maravilhoso, assim, muito dedicado mesmo para alcançar esse estudante. Ainda falta, né, vão buscar ainda mais enquanto eles vão sendo analisados, isso vai levar algum tempo, porque 8 mil questionários, né, mais de 8.500 questionários, e tem vários campos abertos, né, que com respostas qualitativas importantes, né. Então a gente vai analisando aos poucos, a parte quantitativa eu acho que rápido já vão sair as principais análises, né. E a partir daí é que vai se conseguir desenhar as políticas, né, para poder reduzir todos esses danos, né, porque é isso, como a reitora falou, né, a gente está na gestão e fica com a responsabilidade de construir as alternativas, né. Uma coisa muito importante, Deca, o dano ele vai existir, né, numa situação de pandemia, não tem como não ter perdas, as perdas elas vão ter em todos os sentidos, né? A gente tem em toda a complexidade que é a vida das pessoas, né? E então vamos ter perdas. E o que nós temos que fazer, né, é ter essas alternativas, porque tendo uma alternativa ou não, né, a perda ela tem pelos dois lados. Então nós estamos com todo esse cuidado, que todo o processo que a gente possa fazer, embora a perda já esteja aí, para que ele seja o mais inclusivo possível, né? E não excludente. Acho que a maior preocupação, e não é só nossa, mas é da maioria, e acho que é de todas as universidades, eu tenho ouvido muito isso de todos os reitores, é que nós possamos ter alternativas que ela não faça um processo de exclusão, que a gente possa, mesmo considerando todas as perdas que vamos ter, mas que a gente possa dar a condição para que todos possam, de alguma forma, participar, né, de atividades
porque tem um lado positivo também, né? Porque que a gente tem visto os estudantes, eles estão também num processo muito solitário, dos seus grupos, né? Dos seus colegas, e isso também... Acho que travou o sinal da Cleusa. Perdemos a Cleusa um pouquinho. Travou o sinal. Estava oscilando ali. Danilo, fala, Deca. Vou aproveitar, agora em seguida a Cleusa retoma, mas vou aproveitar para trazer sobre essa questão, que é para contextualizar, né, as pessoas que nos assistem. Na saída, né, do ministro da Educação, ele me parece que meio que como uma pirraça, né, ele foi lá e revogou, né, a política de cotas, retirou o direito de negros, negras e indígenas na pós-graduação, né, e sim, acho que é muito importante, né, que a universidade consiga trazer essa resposta para a comunidade. Bem, temos essa autonomia e as políticas de cotas na Universidade Federal do Rio Grande seguem, mas sim, é muito simbólico, né, quando sem dúvida. Foi um ato injustificado, né, Teca? Totalmente injustificado, sem fundamentação qualquer, né? Assim, como você falou, um ato, né, uma pirraça mesmo, né? Ficou, enfim, um ato triste ali, mais um, né? Mas felizmente, eu acho que está tendo um debate nas universidades que não têm políticas de ações afirmativas para pós-aprovadas, da viabilidade de implementação, né? E a maioria das pessoas pensa que elas continuam tendo autonomia para fazer, né? Até a semelhança do que já na graduação. Mas a gente aprovou a nossa, né? Então já estava implantando. Então a gente está totalmente seguro quanto a isso. É uma coisa que a gente acredita. Ela é complexa. Foi importante, né? Ter toda a organização que foi feita no final do ano passado, né? Com as comissões todas. E porque a graduação é um pouco... Não é que é mais simples, tem um volume muito amplo, né? Mas a porta de entrada é única, né? E a pós-graduação são processos seletivos diversos e bem pulverizados, né? Tem unidades com 4 programas de pós-graduação, cada um com as suas comissões fazendo seus processos seletivos. Então, concatenar isso tudo é algo desafiador, né? Que não pode servir de desculpa de forma alguma para não ter a política, né? Porque a política, ela é uma política de reparação essencial, né? Não tem que haver questionamento e nem que colocar entraves, né, administrativos para que ela seja executada, né? Nossa obrigação é que a gente execute isso, porque essa é uma política fundamental de reparação mínima, né? Porque, na verdade, ela não se dá no nível que se deveria, né, esse grau de reparação, mas é o que se pode fazer e começar a fazer, né? A gente tem que trabalhar sempre com os movimentos sociais nesse ponto, para eles estarem sempre sinalizando e alertando, porque, infelizmente, a gente vive uma estrutura que é, de maneira geral, excludente, né? E você precisa encontrar os caminhos, né, administrativos, né, para poder minimizar esse problema, né? Então, o papel dos movimentos sociais é muito importante, né? Então, a gente valoriza muito esses sinais, as críticas que a gente recebe, por eventualmente não ter um ou outro processo, ou questões que ainda não estejam plenamente adequadas, porque é isso, a máquina gira, né, e ela não gira a favor do oprimido, né, então a gente precisa forçar a máquina, ao contrário, né, e aí o papel do movimento social é fundamental nesse momento, para sinalizar, cobrar, e construir, ajudar a construir, porque muitas vezes o subsídio teórico, inclusive, está nesse campo dos movimentos sociais, mais densamente colocado, né, não é um assunto teoricamente, especialmente. Isso aí falando, por exemplo, da questão de racismo, questão de nomenclatura de termos, né, que se usa, a gente está precisando toda hora estar sendo alertado, né, por algum termo que denota alguma violência, e a gente precisa ser alertado para ir mudando, né, não tem outro jeito de fazer isso. Cleusa de volta. Volta, pois é, viu, como a estabilidade até nas redes, né? Tem todas essas questões também para ir considerando, né? Mas acho que era isso. Então, era isso que o Danilo estava falando, né, da importância da participação, do nosso cuidado sempre com todo o processo de inclusão, né, e que essas alternativas, elas devem considerar
né, sobremaneira a atenção com todos os estudantes. Né? E não é esse, eu sempre volto a dizer que o que estamos fazendo não é substituir presencial por distância, a proposta não é essa, até porque a educação à distância ela é muito diferente do que a gente vai poder fazer neste contexto, uma vez que não temos toda a estrutura também que a educação à distância ela exige. Sim, acho que é importante a gente destacar, né, vocês estavam trazendo a diferença da possibilidade que está sendo avaliada e implementada por algumas universidades, que é do ensino remoto, a diferença dessa realidade proposta, né, para a educação à distância. São completamente diferentes. Acho que isso é muito importante que a gente comece ainda que já tenha sido dito, né, para que a gente reforce, que as pessoas entendam. É completamente diferente, e sim, são possibilidades, tem uma série de fatores sendo analisados, avaliados, para ver, né, para que se tenha um mínimo de perdas. Num contexto de emergência, né, é isso, né, o ensino é ótimo, e dentro de um contexto de emergência, isso que precisa ficar bem claro, né. Eu sempre gosto de dizer, Deca, que embora existam críticas à educação à distância, né, que vem precarizar, eu não entendo dessa forma, porque a educação à distância, numa metodologia com toda a condição, ela faz com que o ensino superior chegue a locais onde não há como instalar uma universidade, um campus presencial, né? Até porque a dinâmica é muito grande das demandas. Então, tu não tem como criar um campus presencial lá em São José do Norte, por exemplo, né? Ou Santa Vitória é mais fácil, mas em locais menores, porque aí tu vai ter a oferta de um curso que daqui a pouco tu atende aquela demanda. Então, quando a educação à distância ela foi ampliada na rede federal, através da Universidade Aberta do Brasil, ela teve esse objetivo do governo à época, de um processo e de uma forma positiva, porque com a participação dos municípios, com garantia de polos, com condições de computador, internet, tutores, então, e a gente sabe fazer isso muito bem. Eu tenho clareza que a FURG e as universidades federais, elas abraçaram a educação à distância com qualidade, né? Não aquela educação, mas com qualidade, com participação. E ao longo dos últimos anos, nós temos feito conclusão de cursos com outorgas, com depoimentos, né, que nos deixam assim, com a certeza de que foi um grande passo e é um grande passo manter. Né? Então, o que a gente vai fazer hoje não é isso, porque para implementar uma educação à distância no modelo que nós fazemos, bom, tem uma outra estrutura. Então, o que nós vamos fazer no momento emergencial, buscar alternativas, porque essa é a nossa responsabilidade, nós não podemos, né, simplesmente parar a universidade toda, porque é a vida também das pessoas, dos estudantes, das suas programações, e que a gente precisa ver o que podemos oferecer com uma condição que seja de acesso a todos. Por isso que são diversas as possibilidades. Vai do uso das ferramentas a outras, né, atividades um pouco mais simplificadas, como eu citei, né, que vão poder ser acessadas, um estudo dirigido, alguma coisa de alguma forma, e que está sendo discutido. Cleusa, deixa eu só trazer um comentário. Eduardo Gauzi comentou, nos direcionando uma boa tarde. Parabéns pela live. Após terminar as pautas programadas, enfim, a gente está indo, Eduardo. Ele pede para que a gente comente, né, e passo para vocês, sobre a portaria 544 de 16 de junho, que está sendo, né, explorada de alguma maneira aqui, mas, sim, o que a gente coloca aqui é que a FURG, dentro da sua autonomia, faz um processo de pesquisa, de escuta, para ver quais são as possibilidades. A portaria vem no sentido de enfim, dispor, vou trazer só a apresentação ali do texto, dispõe sobre a substituição das aulas presenciais
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, revogando outras portarias. Não sei se vocês querem trazer essa resposta. Na verdade, essa portaria, ela até nem precisaria ter vindo dessa forma, porque as universidades já estão construindo alternativas. Uhum. Ela, de alguma forma, ela dá uma sustentação geral para o que se faz, mas a gente não está trabalhando a partir da portaria, porque as universidades federais, elas já vinham, né? Nós temos algumas orientações já pelo Conselho Nacional de Educação, nós já temos legislação que nos sustenta. O que ela faz, ela é estender este período e deixando essa autonomia, né? Tem várias interpretações, inclusive, em algum momento ali o pessoal interpretou que, então, mesmo que possa ter atividade presencial, não vai ter, impede de ter, então, também está sendo, como ela é muito nova, ela também está sendo muito discutida também pelos reitores, pela Andifes, mas as universidades já vinham construindo essas alternativas com os seus grupos, estudantes, professores e técnicos, né? Ela veio assim, até foi surpresa, porque a gente não sabia que estava sendo pensada. Estava se trabalhando com a base do parecer do CNE, né? Que traz muito mais fundamento e aí traz as possibilidades todas, né? Todo o arcabouço, né? E ele foi homologado, porque essa fixação de data até 31 de dezembro, ela é meio complicada, porque não é bem assim que a coisa vai se organizar, né? O calendário, ele vai provavelmente ter outra dinâmica, né? Então, e o que ela traz, de certa forma, o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é quem vai acabar regulando isso, já trazia, né? Então, ela dá um pouco mais de segurança, talvez, para esse planejamento mais amplo, esse grau de flexibilidade, mas a base toda é realmente o parecer do CNE, que já foi homologado e que tem mais profundidade, né, nas questões todas, né? Ela não muda o que a gente já vinha trabalhando de forma nenhuma, né? A gente está trabalhando dentro dessas orientações do CNE, então ela não vem mudar o nosso planejamento, né? Porque, como disse o Danilo, é muito difícil de estabelecer prazos, porque também a gente não sabe se dezembro, né? Se a gente consegue. Então, é isso, né? A gente vai organizando, mas ela não traz impacto, né? E não foi discutida também, né, nem foi solicitada uma demanda para que saísse uma portaria dessa natureza, né? Mas as universidades vão continuar trabalhando. Vão continuar dialogando, porque é assim que se constrói, né? Deixa eu trazer para vocês assim, 12 minutos para as 4, tá? Fiquem muito à vontade para puxar outras questões que a gente não tem abordado, ou para reforçar alguma coisa, mas eu penso que é importante, ouvindo vocês, né, e obviamente pensando no cenário nacional, vocês trouxeram no início, né, das falas, a dificuldade que né, também se fazer a gestão, a organização da universidade num momento de pandemia, numa situação atípica, e penso que, sendo a universidade, né, um espaço de desenvolvimento, sim, da educação, das ciências como um todo, né, a gente ter essa negação, né, das ciências de modo geral. A gente vem acompanhando, não só durante o período da pandemia, mas penso, e me corrijam, né, mas a sensação que eu tenho é que se intensificou os ataques às ciências, às universidades, no âmbito das pesquisas, no âmbito de também nas questões que se nega, né, o que uma instituição, uma entidade reguladora mundial traz sobre as questões da saúde, enfim. Acho que a gente tem uma série de questões que imagino que seja muito mais complexo para as universidades conseguirem atuar nesse momento, né? Eu acho que tu traz uma coisa muito importante, né? O papel das universidades no contexto do país, né, como um todo. Então, a gente vinha, assim, sofrendo muitos ataques, né? Tivemos aí agora a mudança, saída do ministro, né? A gente espera que o próximo ministro tenha uma compreensão
maior do papel das universidades federais em todos os sentidos, e agora, nesse contexto de pandemia, o que nós temos visto é um grande movimento das universidades na busca de alternativas, né, de combate à pandemia, e isso a gente tem que ressaltar, né? Aqui na FURG, eu e o Danilo, nós estamos sempre reconhecendo o trabalho dos técnicos, dos professores, dos docentes, e a todo momento, né, sem uma programação, a gente surge em uma nova alternativa, né? Então, às vezes, a gente está ali trabalhando, olha, uma unidade está propondo isso, a outra está propondo. Então, esse potencial que as universidades têm, de uma forma muito ágil, porque é isso, né? Muito rápida, a gente consegue se organizar com conhecimento, com competência e trazer alternativas. E em todas das mais complexas, que demandam de tecnologia, aquelas mais simples, né, como a confecção de uma máscara, um atendimento a uma família, a um estudante que precisa de uma acolhida, e que tudo nessa hora é fundamental. E a universidade, e todas as universidades federais, né? São todas elas. A DIFES produziu um vídeo ontem maravilhoso, né? Eu não tive tempo de compartilhar, ainda vou compartilhar nas minhas redes aquele vídeo. E eu ia compartilhar assim, não vou dizer em qual minuto a FURG aparece, porque é um vídeo de 12 minutos, né? Porque é importante que ver tudo, realmente. Porque é muito emocionante ver aquele vídeo. Eu fiquei muito emocionado de ver, porque a gente fica, às vezes, emocionado e feliz com as coisas que a nossa comunidade produz. Quando você vê isso num território, num país do tamanho do Brasil, assim, espalhado para cada canto, Tocantins, Amazonas, Amapá, Rondônia, todo lugar, assim, uma ação colocada, em cada cantinho, uma ação colocada, como a reitora falou, das mais simples, das mais complexas. Então, assim, ó, é maravilhoso aquele vídeo, maravilhoso mesmo. Assim, foi o COGECOM, né, que é o Colégio de Gestores de Comunicação, que produziu. Muito bem feito o material, e é uma coisa assim, sintética, né, e que conseguiu dar esse panorama, né, então a resposta foi dada, né, mas eu concordo, assim, com a Deca, e realmente ainda a gente vive um cenário de negação, e a qualquer momento, assim, se vem questionamentos, né, assim, sem qualquer base, né, então a gente tem que estar pronto, mas eu acredito que as universidades deram uma resposta muito importante, assim, uma virada importante nisso, assim, começou a constranger um pouco quem falava aqueles absurdos, né, e a gente conseguiu mostrar um pouco, assim, mostrar bastante, na verdade, né, o quanto é importante, o tamanho do ativo que é uma universidade para uma sociedade, né, você ter núcleo de conhecimento e tudo. E como os processos democráticos são importantes e essa autonomia, a gente tem muito pouca autonomia, mas ainda tem uma autonomia e a possibilidade de manter essas construções que elas são democráticas e são essenciais dentro do espaço de conhecimento que é plural. A universidade, ela é plural por si só, né? Então, é preciso que nós tenhamos autonomia. Acho que dá para tocar um pouco no assunto, né? A gente teve há pouco tempo aí uma medida provisória, que ainda bem que ela deixou de... Foi devolvida, né? Foi devolvida, né? Que era em relação à eleição para reitores agora, porque a gente tem um número significativo de universidades que já estão começando ou já estão em processo, né? E a medida vinha para tirar essa autonomia, esse processo democrático, né? Colocando pró-tempore. Nós vamos estar nas próximas semanas também, né, apresentando aí a proposta de uma minuta para pesquisa de opinião, porque a universidade esse ano também tem, né, pesquisa de opinião para a escolha de reitores na universidade, né, e a escolha da lista tríplice que vai para o Ministério da Educação. E nós vamos estar aí, provavelmente, na próxima semana, já nos reunindo com as associações e com os diretores, porque, pela primeira vez, nós vamos também ter que fazer um processo de consulta online, né? Nós não vamos poder fazer de forma presencial e temos que cumprir os prazos, né? Porque, se não cumprirmos também, nós podemos correr o risco, né? Então, também é novo. É um ano com muitas
ações que são novas para todos nós. E, como dissemos no início, nós vamos ter que nos adaptando, nos recriando, né? Eu acho que não é nem adaptar, é nos recriar, porque a gente não consegue se adaptar sem se recriar, sem se reconstruir, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, de reconstrução, né? De se recriar para poder dar conta disso que é novo, né? Uma nova realidade, um novo que o pessoal está falando, que eu não sei nem o que é isso. Não é? Vai coroar os 16 anos de gestão da Cleusa na reitoria, né? Os 8 de Prograde, os 8 de primeira mulher reitora da FURG, para coroar uma pandemia com toda essa novidade. Olha, eu não quero ser feminista, mas já sendo feminista. Uma gestão feminina, tá? O Danilo que me perdoa, porque é meu braço forte, né? Tem um lado feminino que segura comigo, mas é realmente 16 anos de grandes desafios, né? Grandes desafios. E eu fiquei... É um trabalho coletivo, viu? Eu quero deixar isso também, né? Eu e o Danilo, a gente tem muita... Não sei se é sorte que a gente diz, né? Nós temos uma comunidade conosco, né? Muita confiança no trabalho, né? Eu e o Danilo, a gente tem uma sintonia muito boa. Eu mexo, estou brincando, lógico, né? Não tem esse sentido, né? Feminino ou masculino, a importância é a competência mesmo, né? E as pessoas que se aproximam, porque é isso. Pessoas que se aproximam, que têm os mesmos ideais, com as suas diferenças, mas que, né, conseguem se manter unidos. Acho que é isso, né? Eu e o Danilo e uma comunidade inteira que confia no nosso trabalho, que nos ajuda e que hoje, nesse momento difícil, ninguém, né, nem aluno, nem professor, nem técnico, independente de questões, né, está todo mundo muito unido conosco aí, acreditando e nos ajudando a construir melhor. Então, acho que vou fechar sim, eu fecho 16 anos de gestão e 8 anos junto com o Danilo, mesmo com a pandemia, uma tranquilidade no sentido de que a gente está fazendo aquilo que a gente acredita. Com certeza. Pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. E fico aqui ouvindo vocês e fiquei né, pensando, sentindo aqui, e acho que o que a gente pode fazer sim é acompanhar, estar presente, né, junto, mas na torcida também, né, para que a gente dê continuidade na nossa universidade para um trabalho que tem esse viés da diversidade, né, do olhar comunitário, da participação coletiva nessa construção, né. A gente vai estar, com certeza, do Paralelo 30, da Aptafur, todos e todas que constroem com a gente esse espaço, tenho certeza que vão estar com a gente muito atentos e atentas a essas questões e, né, que gostaríamos muito, assim, de ver Danilo e Cleusa, né, por mais tempo junto com a gente na universidade. Junto com a gente na universidade vão estar com toda certeza, né? Mas que o tom continue sendo esse, né? É isso que a gente precisa lutar e estar muito atento e atenta para que seja assim. O Eduardo agradece mais um comentário. Né? Agradecendo, então, a resposta, ele diz ainda, então, o Ministério da Educação autorizou a adoção das atividades remotas até 31 de dezembro, dentro da realidade de cada instituição, ações que a FURG já está fazendo e também deu respaldo para as instituições que entendem, por segurança e infraestrutura, suspender o calendário até a mesma data. Entendemos que o retorno híbrido, para que me perdi aqui, vai depender de uma relação do MEC, medidas dos estados, municípios e instituições. Mas a dúvida sobre essa portaria no grupo dos alunos é quanto aos termos, ele traz ali suspensão, e não sei se tem alguma continuidade, né? Não, eu acho que é isso, esse conceito que apareceu aí, esse conceito apareceu de uma forma que também é difícil de compreender, porque é isso, né, você vai suspender
sem ter uma previsão, porque você não tem projeção de retorno, você não tem, né? Danilo, rapidamente, tá? Aqui pelo Facebook consegui abrir o comentário. Tem continuidade, tá bem. Isso, suspensão e proibição seriam os termos. Aí, fechando, ele diz, em alguns meses, caso haja um cenário onde seja seguro, adequações dos espaços, disponibilização de material de higiene, orientações, etc., o retorno híbrido das atividades. Essa portaria impediria o retorno híbrido pela FURG? Acho que, de certa forma, foi respondido, mas fiquem à vontade para fechar. Ela dá uma ideia de que a gente... Mas, na verdade, a gente sabe que, no momento, não tem como ter o híbrido, porque nós não podemos retornar ao presencial nesse momento, não tem como, né? Mas acho que eu entendi a dúvida dele, né? A questão do híbrido, porque ela meio que faz uma dualidade, né, ali entre presencial e a distância, né? Sim. Não, mas o híbrido, ele está bem preservado pelo parecer do Conselho Nacional de Educação. Isso, então, ele não teria problema, né? A questão realmente é essa insegurança em ter a falta de segurança para o retorno híbrido, que caracterizaria, para ser híbrido, tem que estar todo mundo aqui, né? Entende? Aí é que é o problema, porque a mobilidade ela acaba se dando. No momento em que se tiver o presencial, provavelmente ainda vai ter algum grau de hibridismo, vamos assim dizer, porque as aglomerações não vão poder ocorrer, né? Então você vai ter que dividir as turmas e aquela coisa toda, não tem sala de aula para isso. Então tem toda uma discussão também de modelos pedagógicos para esse tipo de cenário, né? Mas ele agora ainda, como a reitora falou, ainda é um pouco distante para o Rio Grande do Sul, né? Talvez outros estados que já estão numa descendente, sei lá, possam ter uma outra visão, mas para o Rio Grande do Sul, que recém está acelerando, né? É bem complexo, né? Esse é um período de transição que a gente pode dizer, né? É emergencial e de transição, que talvez no primeiro momento realmente a gente só possa retomar com algumas atividades na forma remota, online, né? Sem a necessidade do presencial. Aquelas atividades que necessitam realmente ser presenciais, elas vão poder ser jogadas para um pouco mais, né, à frente, enquanto a gente não tiver essa condição. Aqui no Rio Grande do Sul também, acho que nos estados onde tem um maior índice, né, Danilo, a gente também tem a Universidade do Rio mesmo, a reitora já se manifestou. O Rio de Janeiro está fora de controle também, ainda, né? A Minas também, né, já se manifestou. O Amazonas parece que é o estado que está já com uma prevalência grande, né, na população e começou a apresentar algum decaimento mais consistente, né? Mas não se sabe como é que vai se trabalhar as reinfecções, né, as novas ondas, então tudo é muito difícil, assim, por isso que, assim, a normalidade, por exemplo, o Amazonas, talvez um cenário de 2 meses fosse factível para um retorno presencial, ainda assim preservando a não aglomeração, né? Mas para a gente, com a prevalência baixíssima na população, a prevalência no Rio Grande do Sul é baixíssima, acho que não bateu 1% ainda a última rodada da pesquisa, né? Então, tá todo mundo suscetível, né? Então, enquanto tiver circulação de vírus, casos aumentando, todo mundo suscetível, você tem um cenário extremamente desfavorável para a retomada, né? Certo. Olha aqui. Porque não tem milagre, né, Deca? Assim, ó, se tiver muitos casos, vão ter muitas mortes, né? Não tem outra alternativa, né? Você só tem poucas mortes porque tem poucos casos, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Tem questões da letalidade ainda bem difíceis de entender desse vírus, mas o padrão geral é esse, né? Sim. Olha aqui, 1h03 de live. Acho que podemos ir encerrando, agradecendo vocês e informando, né, que a live ela está sendo transmitida pela página do Paralelo 30 no Facebook e fica disponível ali como publicação, tá? Para quem quiser, não conseguiu acompanhar toda e quiser pegar do início, rever algum ponto, fica ali disponível. Nós agradecemos a disponibilidade de vocês, tá? E seguimos acompanhando sempre as ações da universidade e esse espaço está aqui, é de uso também da universidade como um todo. Tá bem? Bem, obrigada. Valeu, obrigadão. Obrigada, Deca. Oi? Valeu. Talvez tem música. Mas então, eu sei, falo nisso ou não falo, mas enfim, eu sei que a reitora quer,
Né? Nós vamos fazer uma live musical aqui com os convidados. Tá bom. Obrigada a vocês. Estamos bem, pessoal. Não trouxemos isso no ar, Rafa, mas acho que posso fechar assim, que nós temos aqui 4 artistas, né? Olha aí. E isso me alegra o coração. Mas é verdade. Me deixa muito mais tranquila nesse momento. Gente, agradecendo muito, tá, a disponibilidade de vocês, quem nos acompanha e constrói o Paralelo junto com a gente. O Paralelo 30 volta nesse formato de live na próxima terça-feira, às 15h, e a gente conta com a participação de todos e todas até lá. Isso aí. Boa tarde, brigadão. Boa tarde.